forma que se comemora esse ano 80 anos de Semana de Arte Moderna, são 80 anos também de fundação do Partido Comunista Brasileiro, que hoje ainda existe, certo? Aqueles que não entraram no PPS, porque hoje é o partido do Ciro, né? Aqueles que não entraram no PPS mantêm a antiga sigla, né? Então, nós vivemos nesse período uma série de manifestações artísticas, históricas, sociais, certo? Que vão mudar definitivamente a cara do Brasil, né? Ora, uma das características... muitas vezes se pensa também o modernismo e a Semana de Arte Moderna muito centrada em São Paulo, porque aqui aconteceu, no Teatro Municipal de São Paulo, ou seja, na capital, e no eixo Rio-São Paulo, porque no Rio você teve alguns modernistas, como Manuel Bandeira, Sérgio Buarque de Holanda, que morava no Rio nessa época, escrevia crítica literária, foi editor da revista A Festa, da revista O Manifesto, revistas que estavam afinadas com o espírito modernista, mas se pensa muito nesse eixo Rio-São Paulo. Há um artigo de um professor de História da Literatura, Guilhermino César, um artigo que, na década final de 70, início de 80, né, sobre o modernismo, sobre a Semana de 22, mas, na verdade, pensando o modernismo de uma outra forma. O modernismo enquanto um movimento que vai se difundir de forma concêntrica em todo o Brasil. Nós teremos repercussões do modernismo em Porto Alegre, nós teremos o grupo de Cataguases em Minas, onde, certo, Drummond vai ser um dos expoentes e vai chegar a ser um dos grandes poetas. Nós temos o grupo de Recife, ou seja, temos Bernardo Ellis em Goiânia, nós temos Dionélio Machado em Porto Alegre. Essa característica talvez muitas vezes seja esquecida ou seja menos acentuada, essa característica de difusão que o modernismo teve nas práticas culturais brasileiras. E aí, de todas as regiões do Brasil, não apenas no eixo Rio-São Paulo, né? Ora, uma outra característica, certo, é a tentativa de pensar o que o Brasil é. Afinal de contas, quem nós somos, certo, o que somos, com as mais variadas abordagens, com as mais variadas perspectivas, desde um novo indianismo, um indianismo que é crítico ao indianismo romântico de José de Alencar, até a descoberta daqueles, coisa que também os assim chamados, uma palavra que eu odeio, certo, pré-modernismo, que é algo que é um cânone da história literária brasileira, né? Ou seja, aquilo que aconteceu antes de 22 é chamado de pré-modernismo. Já causa um pouco de espanto para um historiador, certo, ou um aprendiz de historiador como eu, a ideia de você catalogar ou etiquetar algo anterior a partir de um momento posterior. Isso é profundamente anacrônico, certo? Então, catalogar aquilo que está antes de 22 como pré-moderno, sendo que algumas das manifestações pré-22 são profundamente modernistas também. Eu só penso agora aqui no momento em Lima Barreto, por exemplo, certo? Né? Mas podemos pensar em outros autores, né? Tá? Então, mas de qualquer forma, o modernismo, ele tem essa característica também, que é uma característica desse período na história do Brasil, que é a característica de pensar o que somos. Uma característica que vai se acentuar na década de 30, uma década depois. Uma característica que vai ter como resultado alguma das grandes interpretações, acho que desligaram, né? Não precisa mesmo, eu falo tão alto aqui. Uma característica que vai ter... Não, se não escutarem, minha vez. Tá bom? Uma característica que vai ter essa tentativa de descoberta do Brasil, que vai ter como resultado as tentativas de síntese e grandes interpretações do Brasil. É na década de 30 que nós vamos ter Gilberto Freire escrevendo Casa Grande e Senzala. É na década de 30 que nós vamos ter Sérgio Buarque de Holanda escrevendo Raízes do Brasil. É na década de 30 que nós vamos ter Caio Prado Júnior escrevendo Evolução Política do Brasil. Ou seja, nós temos uma descoberta a posteriori de se tentar mostrar, Brasil mostra a tua cara, né? Certo? Mais recente aí, versus do Cazuza, de se tentar descobrir qual era a cara do Brasil. Porém, Antônio Cândido, num texto que eu acho brilhante, como quase tudo que ele escreve, chamado Literatura e Subdesenvolvimento, Antônio Cândido vai lembrar de uma característica da arte. Na verdade, ele está... Oswaldo de Andrade também lembra disso. Na verdade, Antônio Cândido está parafraseando, está nos remetendo a Ezra Pound, no ABC da literatura, que é
a capacidade dos artistas serem, em determinado momento, então artistas literatos, poetas, artistas plásticos, artistas serem músicos, os artistas serem, em determinado momento, e poderem ser, e em vários momentos da história literária, da história artística, certo? No Ocidente isso é perceptível, as antenas da raça. O Oswaldo, no seu tom piadista e de blague, falava que os artistas poderiam ser os semáforos da raça, né? Por que isso? Porque essas grandes interpretações do Brasil, que vão discutir, certo, as causas do atraso do Brasil, as causas de nossa miséria social, econômica e literária. Essas interpretações que eu me referi anteriormente, né? Aquilo que a gente poderia chamar a Santíssima Trindade de intérpretes do Brasil da década de 30, Gilberto Freire, Caio Prado e Sérgio Buarque, todos eles com profundas diferenças, mas não é isso que me traz aqui. Mas essas questões que foram levantadas por esses autores e por essas grandes tentativas de interpretação, foram questões que tinham sido levantadas pelo movimento modernista e pelos desdobramentos do movimento modernista. A questão étnica brasileira. Afinal de contas, o que somos? Somos europeus? Achamos que sim, de vez em quando. Durante muito tempo da história cultural brasileira, defendíamos, e nesse período, inclusive, que é o período também a década de 20, né, todo o período de 10 até 20, o período de grandes ondas de imigrantes, né, um setor da elite pensava no branqueamento da raça brasileira, então mesmo nesse período havia essa coisa, nós somos europeus e precisamos ficar mais europeus ainda, certo? Mais brancos. Branquear a raça era uma expressão que se escutava nos debates parlamentares na época. Ora, mas somos africanos ou somos afro-brasileiros? Também somos. Somos tributários de uma cultura indígena, ou como gostam de dizer os americanos, politicamente correta, de brasileiros nativos, Native Americans, americanos nativos, também somos. Mas não nos restringimos a isso. Nós não somos apenas europeus. Nós não somos apenas afrodescendentes, nós não somos apenas indodescendentes. Nós estamos para além disso. Ou seja, nesse país se gesta uma nova cultura, uma nova experiência civilizatória, que, ao meu ver, inótil, eu não estou falando nada de novo. Isso foi discutido, e discutido com muito mais competência do que esse pouco tempo que eu tenho aqui, certo? Por Manuel Bonfim. Isso foi discutido por Gilberto, que eu já citei, Gilberto Freire. Isso foi discutido por Darcy Ribeiro. Ou seja, isso foi discutido pelo Sérgio Buarque de Holanda. Isso foi discutido por uma pleiade de autores, certo? Foi discutido pelo Oswaldo de Andrade, que é o tema que me traz aqui, certo? Ora, mas então o que somos? Talvez, nessa procura do que somos, um dos movimentos mais profícuos que eu me recuso a ver apenas como um movimento literário, mas eu vejo muito mais como aquilo que os meus colegas de filosofia, da área de filosofia, os filósofos de plantão, né? Alguns colegas de departamento, arrepiam os cabelos quando eu falo nisso, certo? Eu falo que a antropofagia e o olhar antropofágico sobre o Brasil talvez seja uma epistemologia cabocla. O que é uma epistemologia? É uma teoria do conhecimento gestada no Brasil e extremamente adequada para tentarmos entender o que somos. E que não é fácil, né? Bastante tempo depois, um dos produtos antropofágicos da nossa cultura, a Bossa Nova, por um dos seus criadores, pelo Tom Jobim, vai dizer, né, o Tom Jobim vai ter uma frase que eu acho que é bastante significativa também: Brasil não é para principiantes. Ou seja, essa discussão sobre o que nós somos ainda é uma discussão em vigor, né? Não é uma discussão, na minha opinião, encerrada. Ora, a antropofagia, então, que é um dos movimentos derivados da Semana de Arte Moderna, a antropofagia se articula em torno de Raul Bopp, em torno de Oswaldo de Andrade, de Patrícia Galvão Pagu, a famosa, uma das mulheres mais interessantes da história das mulheres no Brasil, certo? Ao redor da primeira fase da revista de antropofagia, do Plínio Salgado, por incrível que pareça, porque o Plínio Salgado depois vai romper com a revista de antropofagia e vai criar um outro movimento chamado ANTA, né? Que é um movimento que vai desembocar na sua forma, começa como movimento literário, mas vai desembocar na sua forma política no fascismo currupira, no fascismo caboclo, nos galinhas verdes, ou seja, a Associação Integralista Brasileira, que é um movimento, talvez, o primeiro movimento de massa no Brasil e de cunho, de marca, de características direitistas,
xenófobas e de um nacionalismo xenófobo muito próprio da década de 30, muito inspirado pelos